Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Bulbon, sou criador do canal Tal Caminho de Deus, instrutor de Tai Chi Tal. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para vocês estarem deixando o like, se inscrevendo e compartilhando para estar ajudando a gente a fortalecer o canal e a levar a verdade para todos. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante que é o ensinamento. Esse ensinamento nos diz assim: amai a Deus acima de todas as coisas. E o que nós devemos perguntar é se nós realmente fazemos isso. Em outras palavras, nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas? Ou não? Ou nós amamos o eu acima de todas as coisas? A maioria das vezes nós colocamos o eu na frente, nós interferimos o tempo inteiro, nós não permitimos, não deixamos Deus trabalhar na nossa vida, porque nós queremos ter o controle de tudo. Isso não é colocar Deus acima de todas as coisas, isso é colocar o eu acima de todas as coisas. Então, quando nós vamos orar, nós oramos por tudo que há de egóico, alívio, conforto próprio, cura própria. Nós nunca oramos, fechamos a porta do quarto e falamos: Deus, eu não quero nada. Quando foi a última vez que você fez isso? Deus, me mostre a verdade, me guie. Não me guie para mim ter uma vida mais fácil, ok? Para mim ter uma felicidade, para mim ter um carro, não sei o que, não. Quando foi que você deixou o eu acima de todas as coisas? Todas essas coisas violam esse ensinamento poderoso que é amar a Deus acima de todas as coisas. A todo momento nós estamos violando esse ensinamento poderoso. Nós estamos colocando o eu acima de todas as coisas. E quando nós colocamos o eu acima de todas as coisas, acontece a interferência, acontece o conflito, acontece guerras, destruição. Porque o eu é mais importante. A outra pessoa, não, o eu. Aí o outro país, não, eu sou mais importante. Eu sou mais poderoso. É isso que acontece quando o ser humano põe o eu. Porque o eu é o ego. Deus não é o eu. Okay? Ou melhor dizendo, o seu verdadeiro eu. Não é ego. Tá? Nós colocamos sempre o eu acima. Eu preciso, Deus, eu preciso disso, Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus faça. Deus não é nosso funcionário. Deus não trabalha para nós. Nós não estamos acima de Deus. Nunca estaremos. E nós o tratamos como se ele fosse, como se ele estivesse abaixo de nós, como se ele trabalhasse para nós. O que é um erro fatal, o que viola esse mandamento ou esse ensinamento. Quer dizer, amar a Deus acima de tudo é você não amar o eu acima de tudo. O que isso significa? Significa amor, bondade, compaixão, significa
você nunca está em primeiro. Significa a culpa nunca é do outro. Significa eu busco a Deus, eu busco me conectar, eu busco a conexão acima de todas as coisas. Eu busco ser um com Deus. Eu busco estado de unidade com Deus. Eu busco sentir a mim mesmo, sentir a minha energia, sentir a conexão, realizar a conexão. Isso significa religião. Religião significa, vem do latim, religare, que significa religação, religação com o divino. Aonde nós temos essa religação? Se a todo momento você diz que tem, mas você coloca o eu acima de todas as coisas e nunca Deus. Quando foi que você teve fé? Quando foi que você permitiu que Deus agisse sem interferência sua? Quando foi que você abriu mão do controle? Não, a todo momento é o eu, o ego, o eu que é o controle, o eu que é a certeza. Ok? Então a todo momento, desde quando nós oramos até na nossa vida, nós sempre colocamos o eu preciso desse emprego, eu tenho que chegar primeiro, eu tenho que ser o melhor. Quer dizer, perdemos a harmonia, perdemos a conexão por colocarmos o eu acima de todas as coisas. Então a humanidade falhou em interpretar esse ensinamento, ou melhor, não aplicar esse poderoso ensinamento, que é você realmente deixar, você permitir Deus agir, você ser o reflexo de Deus no mundo. Mas em vez disso, nós somos o reflexo do ego no mundo. Nós somos o reflexo de toda a destruição que nós causamos para as pessoas, para o próximo, de toda a destruição que nós causamos no mundo. Foi Deus que criou a fome, não foi o homem. Deus criou tudo e tudo é perfeito. O eu toma posse de todas as coisas. O eu pensa que ele tem que colher todas as maçãs da árvore e estocar, porque senão ele vai ficar sem. E por fazer isso, ele cria a fome, porque outros ficam sem. E todas as maçãs, todos os frutos que dão são colhidos e estragam. Porque você deixou o eu tomar conta de tudo. Só que o seu eu é limitado, é falso, não é capaz de perceber a verdade, de olhar para a natureza e perceber que tudo é perfeito e que se você respeita, você tem em abundância já. Porque Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você, antes mesmo de você existir. Ok? Mas o ego, a corrida pelo dinheiro, você colocar o eu acima de todas as coisas, destrói tudo isso, cria todo o sofrimento em que vivemos hoje. Então, você realmente tem certeza que você coloca Deus acima de todas as coisas? E veja bem, esse ensinamento diz todas as coisas. Não é uma coisa, não é duas coisas, não é aqui eu preciso fazer isso, quer dizer, não.
você já está violando esse incrível ensinamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas não é você louvar, não é você falar obrigado, não. É você estar em harmonia, é você buscar a sua conexão e ser o espelho, o reflexo de Deus no mundo, assim como Jesus foi, assim como Buda foi, assim como Lao Tzu foi, porque a verdade não separa ninguém. Deus não separa as pessoas, Deus as une. Quando você tem Deus no seu coração, quando você busca Deus, quando você tira o eu da questão, da equação, e coloca Deus acima e deixa Deus agir, e quando você agir, você age de acordo com a harmonia de todas as coisas, você não arruma conflitos, você não prejudica ninguém, porque você não está interessado mais em nada do que os outros estão, porque você quer conhecer Deus, você quer se conectar com Deus, você quer ser um com Deus. Isso significa sinceridade, significa que você não busca o que os outros buscam. Quando Jesus fala dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele não está falando para você trabalhar e seguir um sistema falho e buscar o dinheiro para dar para César em paralelo, não. Ele está falando, deixe o dinheiro, deixe essa busca, melhor dizendo, deixe essa busca para César e busque a Deus, porque quando você busca a Deus, quer dizer, hoje a gente não tem escolha, a gente nasceu nessa sociedade, nós precisamos, tecnicamente do dinheiro, está cada vez mais impossível, está cada vez mais restrito viver de forma natural. Então, Deus abre as portas, Deus te mostra o caminho, você não precisa interferir. Isso quando você realmente busca a Deus. Quando você não busca a Deus, você está por si, você está pelo eu. Então você tenta ser o melhor, você tenta conquistar as coisas, conquistar a ilusão, porque nada aqui é nosso, nem o seu corpo. Você trabalha a sua vida inteira por uma ideia de ter, mas o ter não existe. O ter é uma ilusão, ninguém tem nada, porque nada aqui é nosso. A ilusão da posse vem do eu. Quando a gente coloca o eu acima, mais posse a gente quer ter sobre o outro, sobre o relacionamento, mais controle também sobre o outro, sobre o relacionamento. Mais em desarmonia nós estamos, tudo porque não colocamos Deus acima de tudo, não deixamos Deus agir através de nós. Nosso eu interfere a todo momento, porque o nosso eu é cego pela certeza das coisas e acredita que sabe o que é melhor, mas não sabe. Olha o mundo, as pessoas estão acabando com ele, acabando com os outros, se machucando, causando sofrimento. Como isso pode ser amar ou colocar a Deus acima de todas as coisas? Não pode. Então, quando as coisas derem errado, não busque Deus para fazê-las dar certo. Não culpe Deus porque você não teve um dia bom. A culpa é sua. Porque você coloca o eu. Porque você tem algo para transformar. Nós atraímos aquilo que somos. Jesus mesmo disse: diga com quem tu andas e direis quem tu és.
muitos ensinamentos não são aplicados e levados a sério na nossa vida. Simplesmente porque o eu é mais importante. Eu preciso disso. Se eu não tiver isso, eu vou morrer. Tudo já está aí. Nós excluímos Deus. Nós queremos viver a parte de Deus, ser autossuficientes, fazer o que bem entendemos. E isso é um veneno. Isso é o que destrói tudo. Isso é o que destrói a humanidade. O eu, o ego, o controle, a posse. Então, não use Deus como uma ferramenta. Deus não é uma ferramenta do eu. Deus não está abaixo de você. Qual foi a última vez que você entrou no quarto e falou: Deus, eu não quero nada. Obrigado. Obrigado pela minha vida. Me guie. Me guie em direção a Ti. Quer dizer, eu quero ser um com você, assim como Jesus, Buda, Lao Tzu, João Batista, Moisés, Enoque, muitos outros grandes mestres que vieram nos ensinar. Quando foi que você fez isso? Porque até nas orações, até quando nós buscamos a conexão, é de forma egoísta, é de forma colocando o eu acima. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus alivie meu sofrimento, Deus me dê aquela condição para mim, Deus, eu preciso de uma pessoa, Deus me traz aquela pessoa de volta. Quer dizer, a todo momento é o eu. Nunca é puro, é sempre algo em troca. Deus te dá a luz do sol, a água, os frutos, e Ele não pede nada em troca. Abundância existe porque tudo é dado. Deus, conexão, amor, ensinamento, verdade. Quer dizer, é tudo em abundância. Deus não fala: agora eu que criei a luz do sol e agora vocês não vão ter mais. Eu que criei a água e agora fui eu que criei, ela é minha. Não existe tal coisa. Só na mente limitada do ser humano, no ego, no eu. Quer dizer, nós ignoramos Deus, nós ignoramos tudo a todo momento, por causa que nós estamos sempre correndo atrás do que o eu quer, dos nossos sonhos, das nossas conquistas falsas, porque conquistas são ilusões. Nem seu corpo é seu, você morre e seu corpo fica aqui. Como você pode pensar que algo aqui é seu? Então comece a colocar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Permita Deus transformar a sua vida, Deus transformar você, e não o seu eu, não a sua posse, a sua ambição. Porque isso é o que destrói tudo, isso é o que causa conflito, inveja, tudo de ruim, inimigos. Né? Então, vamos absorver esse ensinamento maravilhoso que é colocar e amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus, quer dizer, o seu eu decai, não tem mais importância o seu eu. E aí você começa a despertar. Você começa a acordar, você começa a se conectar, você começa a perceber o que as outras pessoas não percebem, porque elas estão ocupadas correndo atrás da conquista, da ilusão,
Elas estão trabalhando cada vez mais para deixar o Deus delas, quer dizer, o dinheiro, mais forte, e elas cada vez mais dependentes desse Deus falso, desse dinheiro que pode comprar as coisas. Mas a verdadeira conexão dinheiro nenhum compra. Porque é só você que pode realizá-la, só você que pode se salvar, só você que pode pôr a Deus acima de tudo, só você que pode amar a Deus acima de tudo. Dinheiro nenhum compra isso. Mas as pessoas estão obcecadas por essa busca em tornar cada vez esse dinheiro, esse Deus falso mais poderoso. E cada vez que elas trabalham mais em direção a isso, elas tornam esse Deus, entre aspas, mais poderosos e elas cada vez mais fracas e dependentes dele. Então se torna um ciclo infinito, no qual cria desigualdade, fome, destruição, guerras. É só ler a história, não sou eu que estou falando isso. É só perceber a atualidade e pegar a história da humanidade. Sempre foi conquista, guerra, sempre pela ilusão da posse. O que acaba a harmonia, porque tudo já estava aqui, tudo já existe e já é perfeito. Então nós nos distanciamos muito de Deus, deixamos de pôr Deus acima de todas as coisas e colocamos o eu. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu. O dia inteiro é você reforçando essa ideia, esse conceito de eu acima de tudo. Opa! Quando você viola um mandamento, ou melhor dizendo, um ensinamento, você viola todos. Porque todos são o mesmo. Todos são a verdade. Não tem como seguir um ensinamento e não seguir o outro. Se você não segue um, você não segue nenhum. Você não realiza nenhum. Então você jamais poderá conhecer Deus, sentir Deus, entender como Jesus realizava os milagres, como Buda também, ou Lao Tzu, ou João Batista, ou Moisés. Quer dizer, porque você está longe de Deus. Para você o que importa é somente o eu. O controle. Deixe Deus agir. Deixe Deus abrir o seu caminho, te mostrar a direção. Se entregue, permita. Feche a porta do quarto e ore em secreto para o seu Pai, para Deus, e fale: eu não quero nada hoje. Me guie em direção a Ti. Me conecte. Você começa a buscar Deus dentro de você. Você começa a sentir seu corpo, sua energia. Então essa energia começa a radiar para fora. E você começa a sentir tudo à sua volta. Deus, a natureza, tudo como tudo trabalha em perfeito estado. E você se conecta com esse poder, com essa força, com o universo, com Deus, com o tal, não importa o termo que você use. Então você entende como essa força trabalha. Então nesse momento você começa a se tornar uma pessoa realmente espiritualizada. Você começa realmente a amar a Deus acima de todas as coisas, a buscar Deus acima de todas as coisas, a seguir Deus. Seguir Deus não é você louvar, aceitar a ideia, não. É você seguir a forma como o poder de Deus trabalha. Criando, nutrindo todas as coisas. Isso se chama harmonia. E o ego nunca vai poder compreender tal fato. Porque o ego é justamente o que interfere nessa harmonia, o que quer controlar, o que quer interferir, mudar.
é o que não consegue ver as coisas como perfeitas, é o que quer criar algo mais perfeito do que já existe. É o que quer o controle, a posse. Isso não é, definitivamente não é você amar a Deus, não é você colocar a Deus acima de tudo. Porque Deus é supremo, ninguém está acima de Deus. Deus, tal, o universo, nós somos muito pequenos. O eu não é nada perto disso. Tampa a respiração por 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Veja o que acontece. Deixa de tomar água algumas semanas, veja o que acontece. Você é frágil. O ego não aceita. Mas quando você tem Deus, toda a potência, toda aquela força começa a fazer parte de você. Quer dizer, você não é mais você. Você começa a se tornar um reflexo de Deus no mundo. O equilíbrio, o amor, nunca o eu acima. Você sempre ama o próximo. Quer dizer, você começa a seguir naturalmente todos os ensinamentos. Não porque alguém os leu para você, mas porque você está se conectando. Então automaticamente você os entende. Você os pratica porque você sente essa energia, essa força. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é buscar a Deus. E não o eu, o ego, a posse. Então é isso que hoje eu vim falar para vocês. Amai a Deus, se colocai a Deus. Espiritualidade, conexão, acima de todas as coisas. Deixai Deus agir através de você, ser o reflexo de Deus no mundo. Vou pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, deixarem o like, tá? Que é muito importante para a gente continuar levando a verdade a todos. Tá? Agradeço do fundo do meu coração a todos vocês. Agradeço do fundo do meu coração a quem está aberto, com o coração aberto para receber a verdade. Porque às vezes ela não nos conforta. Ela nos desfaz, ela destrói algo dentro de nós que precisa ser transformado. E isso às vezes incomoda. Mas não deixa de ser uma coisa boa. A verdade nunca poderá ser ruim. E eu vou ficando por aqui. Mais um conselho. Nós estamos hoje numa sociedade no qual é muito difícil viver de forma natural. Então mesmo que você tenha que trabalhar, mesmo que você tenha que pôr comida na mesa, nunca ponha isso em primeiro. Você estará colocando o eu em primeiro. Faça de forma pura e deixe Deus guiar. Deixe Deus te abrir as portas, porque Ele sabe o que é melhor para você. Mas o eu não sabe. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos.